Olá, uma corajosa, eu sou Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta e a gente vai contar para você sobre o ato de falar. Hoje é quinta-feira, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade na leitura de O Profeta de Khalil Gibran. O tema de hoje é sobre o ato de falar. Vamos fazer a leitura aqui e depois a gente segue com os nossos comentários. E então, um erudito diz: Fale-nos sobre o ato de falar. E ele respondeu: Vocês falam quando deixam de sentir em paz com seus pensamentos. Pronto, aqui a gente já pode encerrar o episódio. Já não falo mais nada. Pronto. Ai, meu Deus, vamos lá, vou repetir até, hein? Vocês falam quando deixam de sentir em paz com seus De se pensamentos. sentir, né? É, quando deixam de se sentir em paz com seus pensamentos. E quando já não podem permanecer na solidão de seu coração. Vocês vivem nos lábios, e o som é uma distração e um passatempo. Em grande parte do que falam, matam o pensamento, porque o pensamento é um pássaro do infinito que, na gaiola das palavras, pode abrir as asas, mas não voar. Entre vocês há os que buscam os eloquentes por medo da solidão. O silêncio da solidão revela sua identidade nua e eles fogem para não a ver. E há aqueles que falam e sem conhecimento ou antecipação revelam uma verdade que nem eles mesmos entendem. E há aqueles que possuem a verdade em seu íntimo, mas não a dizem em palavras. No peito desses, o espírito habita num silêncio rítmico. Quando encontrarem seu amigo à beira da estrada ou no mercado, deixem que o espírito que há entre vocês movam seus lábios e dirija a sua língua. Deixem que a voz dentro de sua voz fale ao ouvido de seu ouvido, porque sua alma abrigará a verdade de seu coração, assim como o sabor do vinho é lembrado quando a cor é esquecida e a taça já não existe. Nossa, Ou seja, a gente não vai falar nada nesse episódio. acabou o episódio. Ufa! Você sabe que me lembrou aqui Hum, a postura, né? Mais uma vez, de Joel, Gerard, quando eles só olham, parece que eles estão acompanhando em silêncio a fala do espírito, a fala do movimento, a fala do que quer ser dito, né? Não sei quem aqui que está nos ouvindo já teve a oportunidade de vivenciar alguma experiência, e eu vou deixar essa experiência aberta, porque às vezes no encontro entre duas pessoas, as palavras não são ditas, mas a gente percebe uma comunicação ali muito profunda. E é sobre isso que eu estou falando, né? Quando a gente consegue escutar o silêncio, escutar algo que está além das palavras, que está no, na presença, que está no sentir, que está no estar junto com alguém, com algo ou num lugar. Parece que aquele lugar fala com a gente, parece que aquela pessoa fala com a gente, parece que aquela imagem fala com a gente, só que está num silêncio, né? Não é um barulho mental, é uma comunicação que vem, parece que do coração, do sentir. mais contemplativa, né? É, é. Quando ele traz aqui, né, ó, quando encontrar seu amigo na beira da estrada ou no mercado,
Deixe que o espírito que há entre vocês mova os lábios e dirija a língua, né? É desse lugar. Eu não preciso falar, oi, tudo bem? Nossa, como você tá? Ai, que não sei o quê, né? A gente interfere nesse movimento silencioso. Sim. É sobre Eu- isso. é, é uma, é um exercício intencional. Perceber a maneira como os olhos falam, né? Como os meus olhos, através da maneira que eu recepciono o seu olhar também, pode falar sobre algo, né? E aí, em contrapartida, também me recordei de um post que eu fiz há alguns anos, mas isso é algo que eu percebo em outros aspectos, né? E quando a gente verbaliza algo, se reorganiza, né? Eu lembrei essa frase para mim foi uma percepção de reorganizar os pensamentos. E aí aqui ele fala, vocês falam quando deixam de se sentir em paz com seus pensamentos. Então, esse falar intencional até para reorganizar o que é isso que tá, né? Como você, eu sempre cito você, Fabi, quando quem em mim, né? Quem em mim está falando? Então, quem em mim está falando é esses pensamentos que às vezes não me levam para lugares que não são tão acessíveis para o meu crescimento, mas quando eu também posso intencionar essa fala, né, de perceber esse falar através dos pensamentos até como uma maneira de reencontrar essa paz. E aí isso vem num lugar também pausado, de um lugar atento, de um lugar também mais cuidadoso com aquilo que eu estou trazendo, do que, como você falou, encontrar alguém na rua e blá, 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 Uhum. e nada escuta, né? Não recepciono nada também, disparo aquela metralhadora inteira ali de falar e deixo às vezes de receber esse olhar também, É o de observador, dar meu olhar. é o observador que o Eckhart Tolle traz para gente lá no Poder do Agora, de quem em mim quer falar, para o que eu quero falar, o que está em mim querendo ser dito, né? É esse distanciar de novo, né? Primeiro de mim mesma, para eu saber quem em mim está falando, e aí a partir desse observador eu olhar o outro. O que é que ele Sim, quer dizer, de fato, né? O que está por trás da fala dele. sim, E aí, quando você fala da metralhadora, é, vem muito de encontro com essa parte aqui, né? Ó. E quando já não podem permanecer na solidão, quando já não podem permanecer na solidão de seu coração, vocês vivem nos lábios. E o som é uma distração, um passatempo. Hoje em dia a gente fala tanto da questão do tempo, né? uhum, Tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas se a gente for colocar na balança o quanto a gente se distrai e perde tempo no não viver, né? É, acho que seria assustador. Acho que seria assustador. Estamos silenciosas hoje, hein? Mais que o normal. Não tem. oi? Estamos silenciosas hoje, né? Mais do que o normal. Então, eu percebi esse Cheguei a silêncio observar. aqui e fiquei internamente eu trazendo isso, né? Como é sustentar o silêncio? É. Como que sustentamos isso, sendo sempre esse convite de como se o ato de falar sempre trouxesse a participação intensa daquele encontro. Mas o quanto para além das palavras a gente pode deixar também emergir. E aí ele fala aqui sobre o ato de falar. Tem um aplicativo que eu medito de manhã, o Insight Timer, e semana passada nele ele sempre sai uma frase de manhã.
E sempre sai uma frase toda vez que você acessa. E teve uma frase na semana passada que saiu assim, eu acho que é autoria desconhecida, saber falar, mas acima de tudo, saber ouvir. Uhum. Então, será que eu falo só por falar, né? Eu estou falando ali só para, de repente, entreter algo e também não cuido desse falar, né? Não cuido dessas palavras. De onde saem essas palavras também, que às vezes podem ser para manipular, para fazer um jogo ali também de palavras. É, Onde está esse falar, né? De onde ele vem esse falar? aqui, né, ó, o silêncio da solidão revela sua identidade nua. Então, no silêncio, a gente vai se deparar com a nossa própria alma, né? Com o nosso próprio self. Quem em mim fala? O ego. Ele precisa de espaço, ele precisa se pôr, ele precisa se colocar, ele precisa se justificar, estar presente ali, né? Aparente. Mas no silêncio, o self fala. No silêncio, a alma fala. E aí se revela essa identidade nua. E eles fogem para não ver. Então, quando você fala de sustentar esse silêncio, eu acho muito bonito, porque à medida que a gente vai aprendendo a suportar, a sustentar esse silêncio interno, a gente vai ampliando cada vez mais o conhecimento sobre si mesmo, sobre mim mesma, sobre você mesmo, né? Então, à medida que eu vou conseguindo ouvir o que o meu interior tem para dizer de verdade, nua, né? Nua, eu vou tendo mais consciência daquilo que eu sou. Não preciso me distrair tanto, né? E é um Sim. processo, é um caminho longo esse aqui. Ou Você ia falar alguma coisa? Não, me vieram várias, na verdade. Será que eu falo todas A falante? falação interna. É a falação interna. Mas no lugar da mediação de conflitos, né? Quando eu estou nesse lugar de mediadora, e aí, até como um método, né? O mediador, ele é aquele terceiro neutro imparcial que está ali para ajudar as pessoas que estão enfrentando alguma dificuldade, a elas encontrarem a solução. E como é imprescindível essa pausa desse silêncio. Porque em meio de pessoas que enfrentam algo, têm o desafio de algo, e cada um ali quer propor a sua razão, quer propor dentro do seu lugar de pertencimento, o meu ponto de vista é o correto. Esse lugar do mediador de sustentar o silêncio, para que e confiando que aquelas pessoas que estão ali vai encontrar a resposta, né, dentro desse do observador, é muito assim, faz essa transformação quando essa pausa e essa confiança é um exercício. Uhum, E aí, de repente, algo emerge, sim. mas emerge deles só por estar ali, Uhum, sabe? Confiando que isso vai chegar, que esse silêncio vai chegar. E aí isso era algo que estava me vindo aqui de compartilhar também, o silêncio que o mediador sustenta, para que as pessoas encontrem ali, acessem as respostas para a situação que for melhor conduzida para aquela realidade, para aquela situação. E aí também me veio muito o Rubem Alves, que eu também amo de paixão, e que aí ele fala, né? Pensei em fazer um curso de oratória, mas eu acho que ninguém vai se matricular, né? Aliás, de escutatória, queria fazer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular porque todo mundo quer falar e também ninguém quer ouvir. E aí é esse trecho que ele fala: e há aqueles que falam e sem conhecimento ou antecipação revelam uma verdade que nem eles mesmos entendem. E há uhum, aqueles que possuem a verdade em seu íntimo, mas não a dizem em palavras. Então, quanto esse ato de falar ele pode transpor, né? Ou palavras que
constroem pontes de acesso, né? Ou também evidenciam muros de represária ali no meu ato de falar, e eu também corto qualquer tipo de conexão com esse mesmo falar, com esse mesmo ato, né? Então, Para mim, esse trecho que você leu, ele tem uma profundidade também nessa questão do que em mim, de novo, né? aham, aham, Aqueles que falam sem conhecimento ou antecipação revelam uma verdade que nem eles mesmos conhecem. Então, assim, a dificuldade que a gente tem de maneira geral de sustentar esse silêncio, de ficar num vazio, isso uhum, para a nossa parte ego é muito, muito, muito desafiador. Se a gente vai num curso ou numa palestra e uma pessoa fica em silêncio, a gente já desqualifica. Porque eu tô lá esperando que a pessoa fale, que a pessoa tenha as respostas, que ela saiba me orientar. E aí eu não quero o silêncio, né? Então, assim, para a parte ego, estar nesse silêncio, estar nesse vazio é muito desafiador. E aí é onde a gente cai na armadilha de falar qualquer coisa só para não deixar batido, né? Só para ter uma fala, uma palavra aí no meio, mas que não está agregando muito. uhum, sim, E aqueles que possuem a verdade no seu íntimo não dizem em palavras. Já tiveram junto com alguém que só de olhar para vocês, você fala assim, essa pessoa me entendeu. Ela não falou nada, né? Ou se a gente remontar aqueles filmes, né, que a pessoa vai até um mestre, toda vez que alguém chega diante de um mestre, um sábio, aquele sábio fala uma palavra, que muitas vezes ela é simbólica, ela é um enigma, e é a gente que tem que decifrar, né? Que aí a gente volta para o capítulo anterior lá do ensinar, né? Do episódio anterior que a gente falou do ensinar. O mestre, ele traz essa palavra, essa verdade de um lugar não dito, aonde cabe a nós desenvolver essa escuta que você trouxe, né? uhum, A gente uhum, precisa sim desenvolver essa escuta para acessar uma verdade nossa interna, este lugar nu, esse lugar vazio, para daí crescer de fato com esse movimento da alma, que é deixar o espírito entre, né? Entre mim e você, entre eu e o outro, se movimentar e conduzir. Para isso acontecer, o ego, a voz mental, a mente, como Eckhart Tolle diz no Poder do Agora, uhum. tem que estar quietinha. Fica quietinha só um pouquinho. Sabe a criança, quando a gente fala assim, ó, agora só um pouquinho, espera um pouquinho que a mamãe já vai te olhar. Exatamente. Silêncio um pouquinho, escuta. Aqui não pode fazer barulho. Esse espaço ele é sagrado. Ele é sagrado. E educar essa necessidade de barulho interno, né? Essa criança mimada que quer falar, 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 falar. Isso é bem desafiador. E exatamente isso que você falou, nossa, perfeito com esse trecho. Deixem que a voz dentro de sua voz fale ao ouvido de seu ouvido. E esse mesmo exemplo perfeito que você deu quando chega para a criança e cita, né? Só um pouquinho, somos nós mesmos também, dizendo para nós mesmos, não, chega, só um pouquinho. Deixa eu me conectar com esse maior aqui, né? Deixa eu trazer essa postura só um pouquinho, ego. Dá um tempinho. É, isso é muito curioso, pelo menos para mim, assim, quando chegam as pessoas querendo algum processo de desenvolvimento pessoal, muitas vezes as pessoas vêm em busca de que eu fale o que elas têm que fazer, ou que eu fale, né, como que vai ser. E aí acontece a primeira decepção com o meu trabalho, que é nós vamos ouvir junto o que você está precisando ouvir de você mesmo.
Eu estou aqui como uma facilitadora nesse processo. Será? Aí é que vem o verbaliza e algo se reorganiza. Esse é o intuito. Será que, né? Então, assim, não sou eu que vou dizer, né? Este caminho de autoescuta cabe a nós mesmos, né? Vamos lá para o conto da Vassalissa, que é um conto que eu trabalho bastante no projeto Alcateia. Quando a mãe da Vassalissa morre, que dá para ela uma bonequinha e fala para ela: escuta essa bonequinha, escuta o que ela tem para te dizer, alimente ela de vez em quando, né? Que a gente está falando aqui de uma maneira simbólica nessa boneca, mas que é a voz da intuição dela. A Vassalissa primeiro precisa confiar nessa boneca e se relacionar com ela, de verdade. E ela precisa escutar. Para escutar, ela tem que querer e tem que ficar quieta. Ela tem que desenvolver uma relação ali para saber como que essa boneca se manifesta. Ela pula, Uhum, ela se chacoalha, ela fala efetivamente. Como que é que essa boneca diz para ela para onde ela deve ir, se é para a direita ou se é para a esquerda? Ela precisa desenvolver isso. E esse processo de desenvolvimento, ele é delicado, porque para isso acontecer, mais uma vez, a gente precisa silenciar a vontade do eu, que quer as respostas. Por que que essa vassalisa não me põe aqui uma resposta do chat GPT com tópicos e primeiro você vai andar 10 passos, depois vai virar à esquerda, depois vai virar à direita, mais 50 passos, você vai chegar em tal lugar. Não tem um caminho, a gente não vai tem. construir isso junto, né? E para aprender a ouvir essa voz de dentro, para aprender a ouvir a voz do coração, como o Gibran traz aqui nesse texto, esse silêncio interno necessita esse suportar, essa solidão, mas uma solidão que integra, uma solidão que cresce para dentro, sabe? Não o Uhum, que sim. limita. Muito, muito lindo. A alma abrigará a verdade de seu coração, assim como o sabor do vinho é lembrado, quando a cor já é esquecida e a taça já não existe. Então, você olha para uma taça, né? Você vê que teve ali algo, vai ser lembrado. Bom, muito bom. Temos mais um episódio? Mais um episódio. O que falar deste episódio, hein? Falar desse episódio, né? O que falar? Nada, só sentir. Que a gente possa dar espaço para essa voz interna se manifestar, para que É essa nossa isso. vassalissa, essa nossa guiança, né? Esse coração ele possa apontar e a gente consiga ouvir, mais do que falar. Falar através da voz do coração. É, exato. Muito lindo, Mar. Obrigada mais uma vez. Obrigada, minha querida. Muito bom Quinta-feira este que falar. quinta-feira que vem a gente volta para mais um trecho do Profeta. Um beijo a todos vocês. Beijo, até.